2h48, vamos falar agora de mercado financeiro. O dólar continua avançando forte, a alta agora é de 0,89%, a cotação de venda do comercial passa dos 3,99, hoje cedo já bateu nos R$ 4. O euro acompanha também, só para uma referência, porque quem vai viajar sempre pergunta por que eu falo só do dólar. Então o euro sobe 1,42%, a alta ainda mais forte, a cotação comercial 4,624, R$ 4,62, um pouco mais. Agora, dor de cabeça para quem vai viajar é que o dólar turismo ou o euro para o turista é muito mais alto. O dólar já chegou a uma média de 4,42 e o euro já bateu hoje em 4,73. E nós vamos falar sobre isso agora com o Alexandre Schwartzman, que é economista, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, eu quero falar com você mais do que está levando o mercado a ter toda essa agitação. Nós tivemos desde a semana retrasada aquela questão da Turquia, que mexeu com o humor do mercado global. Agora as eleições estão pesando bastante, especialmente ontem, que nós tivemos 2 pesquisas divulgadas, né? Sim, e todas elas, o mercado acredita, e eu acho que em certa medida estava nos preços, a ideia de que o eleito agora, em outubro, vai ser alguém que é capaz de levar adiante reformas, em particular a questão da reforma previdenciária. À medida que as pesquisas começam a dizer que esse cenário não parece ser provável, o mercado vai ajustando aos poucos, né, o que está nos preços, né, começa a trabalhar com uma perspectiva de que não vai ter reforma da Previdência, não, a gente ainda vai viver um período de instabilidade política e não vamos conseguir avançar muito no campo de melhorar as contas públicas. Nós tivemos aí nos primeiros lugares ainda o ex-presidente Lula, uma situação totalmente indefinida do Partido dos Trabalhadores, que o candidato provavelmente será Fernando Haddad, e aí nós temos Jair Bolsonaro, que tem Paulo Guedes defendendo privatização, reformas, mas aí pega um pouco a questão de articulação política também, não é, Alexandre? Acho que pega um pouco a questão da articulação política e o quanto disso é só, enfim, é um discurso, porque obviamente tem o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem. A esse respeito, quer dizer, se você for olhar qual foi a atuação parlamentar do Jair Bolsonaro, não é uma atuação parlamentar que realmente abona a ideia de uma gestão liberal. Muito pelo contrário, quer dizer, a atuação do Bolsonaro no parlamento é basicamente a atuação de um sindicalista militar, né? Então, basicamente tudo aquilo que envolvia melhores salários para militares, para funcionalismo, apoia, não foi a favor de reformas, pode até ter passado, nunca sabe, né? De repente anda ali na estrada para Damasco, caem as escamas dos olhos e a pessoa tem uma epifania e de repente ele se converte no liberal, mas também não é uma coisa que está ali profundamente enraizada. E como eu sempre digo, as pessoas olham para o Paulo Guedes, né, como se ele fosse presidente da República. Na melhor das hipóteses, ele vai ser um ministro muito poderoso, ele não vai ser o presidente da República. Se a gente for lembrar, nós tivemos ministros da Fazenda, recentemente o Joaquim Levy, com um projeto inequivocamente liberal que não foi à frente, seja porque a então presidente de fato não apoiava aquilo, seja porque o governo se mostrou incapaz de levar aquilo no parlamento. E as duas coisas juntas, né, nenhuma delas prenuncia um fim legal para o processo reformista. Por isso que eu falava dessa questão de articulação política, que é uma grande preocupação, ele não tem uma base de apoio muito grande, as pessoas até questionam, não ter base de apoio significa independência, não estar vinculado àquelas panelinhas, aquele tomar lá da cá de sempre. Mas a gente tem um jogo político pesadíssimo no Brasil, que se você não tem uma base de negociação, é difícil avançar com reformas, com medidas mais importantes. A gente viu no momento em que houve enfraquecimento de Temer, houve uma ruptura naquele processo, naquele embalo que ele vinha de aprovação de muita coisa relevante, não é? É isso, na verdade eu acho até pior, Denise, quer dizer, não que eu seja grande fã do Centrão nem nada do gênero, mas quando você faz aliança antes da eleição, uma coisa, quando você faz aliança depois da eleição, costuma ser algo meio diferente. Em geral, ele envolve muito mais tomar lá da cá do que envolveria uma aliança pré-eleitoral. Então,
A ideia de que, eu estou fora da panelinha, você pode estar fora da panelinha, mas lá na frente você vai estar dentro da panelinha num custo maior. E o custo maior a gente sabe como é que é. Quer dizer, a gente viu exatamente isso acontecendo com o governo Lula, quando foi o caso de atrair o então PMDB, atual MDB. A gente viu isso no caso do mensalão, foi a estratégia que foi usada à época para atrair exatamente aqueles grupos políticos que não tinham participado da coalizão inicial. Depois a gente viu, através do Petrolão, como é que foram cooptados os parlamentares para seguir apoiando, no caso, a segunda fase do governo Lula e o começo do governo Dilma. Então, assim, não dá para ter nenhuma ilusão a esse respeito. A ideia de que um presidente vai governar sem o Congresso, enfim, é uma ideia que não se sustenta na realidade do país. Então, vai governar com o Congresso e numa situação que pode sair muito mais caro, dependendo de como acontecer a eleição, dependendo do tipo de agenda reformista que se tiver. É exatamente essa a grande preocupação, mas que não seria exatamente pelos candidatos, mas do que se espera em termos de gestão da economia. No final das contas, é essa a grande preocupação, que se acerte a mão no programa econômico a partir do ano que vem, né? Exatamente. Obviamente, né, não é tanto a questão da personalidade, que, obviamente, como a gente está falando de uma eleição presidencial, não tem muito como escapar, quer dizer, tem pessoas ali por trás. Mas o que está, na verdade, o que o mercado está olhando não é que gosta de fulano, desgosta de ciclano. A ideia é o seguinte, você tem uma situação fiscal que é delicada, uma forma, né, acho que já é um eufemismo, não é mais delicada, é uma situação já aqui muito, muito complicada de finanças públicas. Se a gente não fizer reformas, a gente sabe que mais 2 anos o teto de gastos se torna insustentável. Se tirar o teto de gastos, a dívida se torna insustentável, e um cenário como esse não é um cenário bonito para ninguém. Então, o que está por trás disso, assim, basicamente, conseguimos ou não conseguimos avançar na questão de reformas? Quem são os melhores para levar adiante esse projeto e a que custo? Então é isso aí que o mercado está vendo. E ele reage dessa forma. Não estou dizendo necessariamente que o mercado esteja certo, tá? Já cansei de ver mercado errado, né? Inclusive, em parte até os preços que a gente vê hoje, agora um pouco menos porque o dólar já subiu e tal, mas se a gente for olhar até recentemente, o mercado estava com certas convicções não estão parecendo verdadeiras, mas dadas as convicções do mercado, a reação que ele está tendo é essa, uma reação acerca do como ele vê a probabilidade do processo reformista seguir em frente. Nós ouvimos o Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, consultor, economista. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.